Então, Cat, veja uma coisa. Não, é diferente, mas um operador. Pronto. Não, não era. Era um servente que seja. Agora, A o questão é perito técnica dá, mesmo, que né? seja Essa 20 questão é ou técnica. 10% para o juiz não vai. Ele vai usar os 10, 15 ou 20% que ele escrever do valor da ação. Aí, dependendo do valor da. Mas é isso que acontece, é esse que é o problema. Tá certo, que bom. Trabalhei com os dois, foram meus colegas. Bom, a gente discutiu esse assunto até com o doutor Alexandre antes de começar essa questão da valoração. Eu acho que o Geraldo colocou a questão, depende da função mesmo. A pessoa lá que levanta a galinha, se ela machucar o ombro, ela não serve mais para um soldador, seja lá com esse tipo de solda. Se ele, não vai, se ele tiver uma lesão de ombro, ele nunca mais vai poder trabalhar como soldador. Então, é 100% a incapacidade dele para soldador, que é uma coisa específica. Então, para isso, por isso que talvez esse tipo de tabela não seja o ideal. Na verdade, veja, o que os juízes têm pedido para a gente sempre é para a gente quantificar. O juiz do trabalho pergunta em função do trabalho dele. Perfeito. Se ele quer saber atos da vida diária, dos hobbies ou outras coisas que ele faça, é outra vara, não é a vara do trabalho. Não, Então, na verdade, a indenização ela engloba tudo. Não, aí, A mas eles indenização estão engloba tudo. pedindo para que se coloque pro trabalho. Do trabalho, tá Aí, certo. o resto, eles quem decidem. Então, você tem que mostrar quanto é de perda, qual a porcentagem de perda no desempenho do seu ofício. Né? Sim, Então, é isso que eu tenho visto. Claro, porque a gente está falando do trabalhador. Sim. E Né? tem Então, gente naturmente, que a está fonte entrando maior daí de renda dele é o seu com trabalho. ação cível para reparação de um dano ao seu corpo, ao patrimônio do corpo dele. Mas se for empregado, ainda assim é na Justiça do Trabalho, doutor Geraldo. Se for empregado, ainda assim é na Justiça do Trabalho. Perfeito. Você pode ter o dano estético, você pode ter o dano moral, e você pode ter o dano material. Não, perfeito. Perfeito, doutor. Eu acho que é isso que eu tinha para trazer hoje. Eu acho que o resto a gente pode continuar aqui fazendo um debate, trazendo as perguntas, né? Eu agradeço muito a atenção de vocês todos e agradeço mais uma vez o Rogério pelo convite. Obrigado, doutor Alexandre. Deixa eu entregar para o doutor Alexandre aqui o certificado. E os de vocês, eu estou aqui também. O da doutora Cat e do doutor Geraldo. Eu acabei. Eu que agradeço. Desculpa eu não ter entregado na hora. E agora, para dar um arremate na discussão, vamos trazer o nosso querido Fernando Barros, com quem eu tenho dividido muitas perícias e que a gente está representando aqui a Sociedade Brasileira de Perícias Médicas e é um perito que tem dado laudos muito bacanas, muito justos e muito completos, né? Porque isso é uma coisa importante. Que muitas vezes nós temos laudos de peritos que são muito omissos. Não que sejam mentirosos, mas às vezes são omissos. Os mentirosos. Então, o doutor Fernando aqui é um tipo de perito que dá um laudo que a gente consegue realmente enxergar
o que está acontecendo. Então, ele vai aqui arrematar nosso encontro. Muito obrigado. Bom, antes de mais nada, só agradecer, né, porque eu já dei alguns contra ele, então sinal que não estava muito errado. Bom, antes de mais nada, agradecer agradecer ao convite. Você contestou, mas não adiantou. Agradecer ao convite e, ao mesmo tempo, dizer da nossa honra de termos sido convidados para esse evento. E eu estou hoje aqui representando o Dr. Cláudio Trezub, que é o presidente da Sociedade Paranaense de Perícias Médicas, onde eu sou vice-presidente. Eu já estou no ramo médico há 44 anos, já devia ter parado, né? E há 20 anos fazendo perícias médicas. Do quê? Mas eu adoro fazer perícia. Eu acho que é um ramo assim, que te dá muito desafio. E o mais importante, que também me faz continuar na perícia médica, é que me obriga a estudar todo dia. Porque, obviamente, ninguém sabe tudo. E muitas vezes a gente vê que daquele assunto a gente não sabe nada. Então, nós somos obrigados, muitas vezes, a ir o mais fundo possível para poder ser também o mais justo possível. E isso que o Rogério falou é o que eu tenho feito sempre. Eu não tenho mais, eu já estou com a minha vida ganha, tudo que eu tinha que fazer eu já fiz, graças a Deus. Tenho tudo que preciso e até muito mais, e até mais um pouco. Então, eu não tenho mais interesse na parte financeira. Mas como eu estou fazendo um trabalho médico, eu acho que a obrigação minha é fazê-lo o mais perfeito possível, de forma a que eu não prejudique e nem tampouco auxilie ninguém. Já tive ofertas, inclusive, de empresas para que eu desse um laudo favorável, com valores absurdamente grandes. Já fui processado no Conselho Regional de Medicina por ter dado laudos contra os autores. Já recebi processos policiais, entre aspas, por ter ameaçado a vida de alguém, coisa que eu nunca fiz. Então, a gente passa por algumas coisas interessantes e até que servem de aprendizado na vida. Mas vejam, como disse o Rogério, para mim, antes de quando me convidou, a minha vinda aqui hoje era uma situação bastante light, e realmente é, porque os palestrantes que me antecederam foram muito felizes e trouxeram para vocês tudo aquilo uma grande parte daquilo que a gente vê como necessário. Mas a minha função hoje, representando os peritos médicos, é dizer, e também os médicos do trabalho, eu já sou médico do trabalho há exatamente 40 anos, da importância de nós sermos médicos do trabalho e fazermos perícia médica. Essas duas especialidades estão muito reunidas, elas estão quase que intimamente ligadas, porque muita coisa que a gente usa na hora de fazer uma perícia são os nossos conhecimentos como médico do trabalho. E outros, como eu disse, tem que estudar, porque ninguém sabe tudo. As perícias médicas que se utilizam dos conhecimentos da medicina do trabalho são principalmente aquelas da vara da vara trabalhista e muitas delas da vara de registros públicos, que é contra a CAT, contra as decisões do INSS. Então, na realidade, continua o trabalho como o principal causa da ação. Temos ações que a gente já participou como perito, da vara da infância e da juventude, da vara da fazenda e de outras. Então, é um trabalho assim bastante diversificado e digo a vocês que aqueles que já fazem, já o sabem, e aqueles que não, que é bastante interessante. Além das perícias trabalhistas, nós temos muitas vezes os juízes nos nomeiam para perícias de periculosidade e perícias de insalubridade, onde os nossos conhecimentos como médico do trabalho são realmente absurdamente necessários e muito importantes. Bom, de todas essas perícias, então você diz, pô, então nós ganhamos absurdamente bastante. Não, o honorário médico ainda não é, nós não somos ainda devidamente remunerados e levamos um tempo absurdamente grande para recebermos os nossos honorários. Eu que já faço perícia há 20 anos, posso dizer que eu tenho realmente uma retirada mensal relativamente boa como perito. Por quê? Porque eu tenho perícias que eu estou recebendo de 10 anos atrás. Aqueles que estão começando, não desanimem. Daqui a 10 ou daqui a 20 anos, vocês vão continuar tendo realmente os seus honorários que compensem. Não desanime. Não, nós precisamos de gente.
Uma coisa importante que eu vejo, como eu disse no início, é a apresentação do laudo pericial. Como fazê-lo? Nós temos que procurar fazer com que ele seja o mais correto e o mais honesto possível. E quando tivermos dúvida, não entregar o laudo, não protocolar o laudo. Eu vou atrás, muitas vezes, de colegas meus, de colegas nossos, de oftalmologista, de otorrinolaringologista, de neurologista, que são as especialidades que a gente, às vezes, tem muito pouco contato. Eu tive um caso, um dia desse, com um dos colegas nossos otorrinos, que nós ficamos, eu e ele, quase um mês estudando o caso, para depois emitir o laudo. Porque até ele, como especialista, teve dúvidas. Fizemos a solicitação de exames, ele me orientou que fizesse, eu fiz, e acabamos o laudo entregando e foi muito bem aceito. E com isso eu sempre tenho até hoje a felicidade, pode acontecer que isso algum dia aconteça, mas eu nunca tive que voltar atrás num laudo meu. Isso dá uma tranquilidade bastante grande. Bom, voltando um pouquinho à situação, ao assunto discutido pela Cat, uma das coisas que me preocupa ainda hoje como perito, e muitas vezes como assistente técnico, ainda é a concausa. A concausa ainda é hoje utilizada por muitos colegas nossos peritos como uma forma de direcionar a perícia para o lado da parte autora. Não que eu seja, como eu disse, eu não sou contra o autor nem a favor da empresa. Mas, infelizmente, existem colegas nossos que agem desta forma. E outros que o fazem por insegurança na hora de emitir o laudo. Então, eu acho que antes de ser estabelecido uma concausa, o perito tem que ter muita certeza daquilo que ele está dizendo. Porque ele deixa uma porta muito grande aberta para ele mesmo receber depois, pode receber até ações jurídicas, os nossos advogados que eu digo. Bom, uma das coisas ruins de ser perito são as contestações. Esses advogados são os danados. Olha, o que eles nos judiam nas contestações não é fácil. Não, e o pior de tudo, eles são inteligentes, sabe? Eles, mesmo a gente procurando fazer o laudo o mais bem feito possível, não, e às vezes tem uns assistentes técnicos desse tipo aqui também, ó, sabe? Que também são muito inteligentes. Então, nos criam algumas situações que, às vezes, eu fico em cima de um quesito, mas como é que eu vou sair deste aqui? Mas, graças a Deus, eu tenho achado as saídas. Às vezes, então, os juízes nos determinam que nós respondamos quesitos complementares, prestemos informações complementares, e, muitas vezes, nos chamam para sermos arguidos em audiência. Então, nós vamos na audiência, ficamos de frente para o homem da capa preta, com aquela turma toda atrás de nós, e eles nos bombardeiam com perguntas. Então, nós temos que estar muito bem preparados para essa situação. Bom. Eu já tive também. Mas, só como curiosidade agora... não, infelizmente, às vezes ocorre. Mas falando em erro médico, só como curiosidade, não vai ser falta de ética, porque eu não vou citar nem quem é o juiz, nem qual é a vara. Mas eu estou com uma situação que eu estava lendo um processo ontem, até comentando com a doutora aqui, em que a pessoa fez uma prótese de nádega e uma das próteses furou. E o advogado coloca daí no processo que, em função do escoamento do silicone na nádega esquerda, a mulher foi acometida de alteração do septo nasal, telangiectasia de face, sinusite, artrose de coluna lombar, síndrome do túnel do carpo, epicondilite e daí para fora. Então, tem processos, inclusive, desses que são hilários. Não, eu não posso dizer aí. Esse não vou citar. Bom, gente, então, como eu disse, a minha colocação era bastante light. Agradecer, então, a vocês a presença e, o mais importante de tudo, colocar à disposição totalmente a Sociedade Paranaense de Perícias Médicas, que hoje é uma especialidade reconhecida, à disposição de todos vocês e diretamente, né, da APANTE, para tudo aquilo que de nós vocês necessitam. Então, um grande abraço a vocês e um excelente final de semana. Perdão, colega.
existe uma tendência do judiciário de começar a fazer a perícia dentro do próprio judiciário. O médico designado faz a perícia e os assistentes, advogados, partes, etc., vão estar ali. E, em seguida, o exame vai ser procedido a pergunta, etc., e o laudo o médico vai, se ele puder dar, né? Como é que você vê isso? Alguns juízes já estão começando a pedir isso. Não sei se alguém tem experiência, mas... Bom, eu sou contra a favor. Meio complicado. O que ele está nos dizendo são as perícias ao vivo que estão sendo chamadas. O juiz determina o perito, marca o dia da audiência e lá vai o perito, os assistentes técnicos fazem um exame clínico do autor numa sala à parte, vão para a sala de audiência e lá se discute o caso. Eu só acho que, em algumas circunstâncias, para algumas circunstâncias isso serve. Para outras, é muito comum nós fazermos uma determinada avaliação clínica e faltarem exames complementares. Então, não se tem como terminar a audiência naquele momento. O perito ele tem que estar muito bem preparado para que ele possa realizar esse tipo de perícia, porque ele vai ser bombardeado ao vivo. É diferente daquele que está em casa, onde você tem acesso à internet, como teve lá a juíza, e você possa ali dirimir todas as suas dúvidas. Eu já fui convidado e eu já aceitei. Inclusive, eu vou começar a fazer essas perícias e vou experimentar. Na próxima vez, eu posso dizer da minha experiência. Muito obrigado. Certo, não, isso aí eu acho que é fundamental, porque o processo acaba ali, e tem a grande vantagem, inexistem contestações. Exatamente. Não tem quesito complementar. E o tribunal anulou, mandou voltar o processo, anulou tudo, mandou fazer outra perícia em consultório. Isso eu desconhecia. Pois não, doutor? Você é o mais treinado hoje aqui para falar sobre isso. Eu acho que o que está se considerando, levando mais em conta, é o exame físico. Exame físico. Eles querem saber do exame físico. Você tem que responder os quesitos ali ao vivo, né? Sim. Falou, vou guardar daqui e dali. Tem o perito do INSS, tem o procurador da União, e ali vocês fazem o exame rapidamente, junto com o colega perito do INSS, e vai lá para responder os quesitos. Então, eles não estão dando assim muito valor para exame complementar, eles querem saber de exame físico, a coisa se resolve muito já. Eu acho assim, muito, alguma coisa muito superficial? Você vê o pericial pela primeira vez, e você tem 15 minutos, ou no máximo meia hora, para decidir, às vezes, a vida. Exatamente. Por isso que eu falei que eu sou contra a favor. Então, gente, mais alguma pergunta? Então, tá bom. Então, por enquanto, obrigado a vocês e, mais uma vez, obrigado pelo convite e pela presença de todos. Obrigado, doutor Fernando. Vou lhe dar aqui o certificado. Eu vou solicitar aos colegas que fizeram, os palestrantes, que a gente forme a mesa aqui para que, se houver mais dúvidas, as pessoas possam perguntar. Doutor Fernando, doutor Geraldo, doutora Kete, doutor Alexandre. Apesar de que as pessoas já se manifestaram durante a apresentação, né? Então, pessoal, agora é a hora. Se alguém tem mais alguma dúvida...
Existe alguns tipos de trabalho que eles geram doença, às vezes não é por culpa da empresa, mas o próprio tipo de trabalho gera doença. E como é que fica a culpa da empresa nesse caso? Pode ser para o doutor Alexandre, mas qualquer um que possa. Você está funcionando esse? Acho que não. Então, doutor, eu acho que, como eu lhe disse, a culpa, em muitos casos, ela é presumida. Quer dizer, se existe o trabalho e existe a doença, e o médico estabeleceu o nexo, quer dizer, aquele trabalho gerou aquela doença, a culpa da empresa ela é presumida. Porque a gente tem que admitir que o trabalho não gere nenhum tipo de doença, em hipótese alguma. Então, se aquela doença decorreu do trabalho, a empresa descumpriu alguma regra de saúde, segurança, de cautela que ela deveria ter com aquele indivíduo. Então, mesmo que a culpa não fique clara, estabelecida, provada, se ficou criado o nexo entre a doença e o trabalho, a culpa da empresa ela é presumida. Essa seria a resposta. Eu queria fazer uma outra pergunta, daí eu vou deixar para a doutora Kate. Os trabalhadores de área bancária ou algum tipo de trabalhador que faz movimento com o braço levantado, é importante fazer o raio-x e determinar o tipo de curvatura do acrômio? Até onde isso pode gerar uma concausa ou não? Eu acho que a gente tem que pensar em semiologia nesses casos. É como eu faço. Eu acredito realmente que a clínica é soberana, né? Se você sair fazendo exames, Vasco, você vai encontrar alterações anatômicas, vai encontrar alterações degenerativas que não são causa nem de doença ou que não são causa de limitação ou de sofrimento. E aí você tem um exame, não é, Carmozino, que você não sabe o que fazer com ele, porque ele não está atrelado a alguma doença, alguma queixa, alguma coisa assim. Então, por isso que eu acho que a clínica é soberana. Sair fazendo exames não vai resolver problema de ninguém. Vai gerar mais problemas, porque quem não sabe o que procura não sabe interpretar o que encontra. E aí você vai fazer uma confusão maior ainda. Acho que é importante conhecer fisiopatologia de doença, mecanismo de lesão, o básico da ergonomia para você poder dizer, não, existe uma chance ou não existe uma chance desse trabalho ter causado alguma lesão. Depois disso, você pode talvez pensar em ver o tipo de acrômio que existe para saber se aquilo foi ou não foi também determinante da doença. É a minha opinião. Eu faço essa pergunta porque eu atendo dois bancos. Dois bancos grandes. Um tem no coordenador da medicina ocupacional obrigatoriedade de pedir raio-x de ombro. E, dependendo, se for bigliânica 3, ele dá inaptidão para algum tipo de coisa. O outro banco tem a mesma coordenação e ele não leva isso em relevância. Eu fiz essa pergunta porque é médico, coordenador nacional de bancos, né? E cada um tem uma conduta. É só para... Eu estranho um pouco isso, porque eu penso assim, que num banco você pode corrigir qualquer tipo de sobrecarga. Você tem como corrigir essa sobrecarga, até pelo tipo de guichê que você vai colocar, altura e coisas assim. E você excluir alguma pessoa porque ela tem uma alteração anatômica que possa... Eu, sinceramente, acho que eu já fiz mais de uma centena de perícias em banco, eu nunca consegui encontrar sobrecarga biomecânica. E olha que eu faço perícia desde 99. Então, eram outras agências, era outro layout, e mesmo assim, eu nunca consegui caracterizar, porque mesmo que ele tenha que fazer algum tipo de extensão ou flexão de ombro, é tão eventual que não vai ser motivo de lesão. E outra coisa interessante, nem todo mundo que tem um Bigliani 3 faz um problema de supraespinhoso.
Porque não é uma condição patognomônica. É o caso, por exemplo, dos movimentos repetitivos. Os advogados hoje utilizam a repetitividade de movimentos como uma causa explícita de que o indivíduo, em alguma época da vida, vai ter uma lesão naquele segmento. E isso não é verdade. A gente tem um número de trabalhadores bem menor do que eles tentam colocar, que efetivamente realizam movimentos repetitivos e que realmente ficam doentes. Então, e em banco, eu sou favorável, eu concordo exatamente com o que a Caquete falou. Eu já faço perícia há muitos anos, eu nunca encontrei, e tenho feito, olha, avaliações no Itaú, no HSBC, em vários bancos, eu não tenho encontrado trabalhos que possam desencadear esse tipo de patologia. Mas tem uma estatística que diz que todo ser humano tem 23% de alguma doença em acrômio. Se você coloca uma pessoa para trabalhar com um movimento com o ombro para cima, ele vai trabalhar nisso. Isso não pode ser caracterizado depois, se você colocar como uma concausa. E o índice de pessoas que fazem lesão é maior do que o que não tem. Pois é, Ângelo. Sabe que nós não estamos minimizando isso? Não sei. Eu acho que tem que estudar e entender a atividade. Lógico, como aquele trabalho é feito por aquela pessoa. Porque é muito diferente. Não, é assim, ela descreve. Não, como é que você fazia o teu trabalho? Um exemplo. Eu fiz uma vez uma perícia de uma caixa de supermercado que ela tinha, na época que ela foi afastada, ela tinha uma epicondilite lateral no braço esquerdo, no membro superior esquerdo. Quando eu vi aquilo, eu falei, não vai ter nexo, provavelmente, porque não é nem o membro superior dominante. Não. Eu fui fazer a perícia no local de trabalho e ela fazia assim, ó. Tudo que ela pegava, ela fazia uma pronossupinação. Ela pegava alguma coisa aqui e trazia assim. Então, ela tinha lesão que foi demonstrada pelas queixas e por um ultrassom que mostrava uma alteração ali. Ela tinha o mecanismo de lesão, eu entendi como presente, e mais ainda, quando eu fui fazer a perícia, ela já não tinha mais as queixas. Ela estava afastada já há muito tempo, tinha sido demitida, se demitiu, e não tinha mais as queixas. Então, ali mostra, para mim ficou muito claro que a maneira como a pessoa desempenha a sua atividade é muito importante. E, às vezes, até uma orientação nesse sentido pudesse ter evitado esse tipo de lesão. Só que o médico do trabalho não consegue perceber tudo. Eu já confessei a vocês dos meus trabalhadores lá que se limpavam com thinner. Mas é nosso papel fazer isso. Agora, você ficar achando que tem o risco, então eu vou começar a selecionar baseado na eugenia. Eu vou só selecionar os perfeitos para trabalhar, né? E eu acho que isso não pode ser, nós nunca podemos aceitar esse tipo de função do médico do trabalho, porque então nós vamos dar emprego para quem tem perfeição e vamos obstar o acesso ao emprego àqueles que são menos do que perfeitos. Vamos tentar adequar, e principalmente adequar o posto de trabalho, né? Se um posto de trabalho adoece alguém, não é o trabalhador que tem que ser tratado apenas, é o posto de trabalho que tem que ser tratado, melhorado, para que não adoeça outros. Funcionários, né? Por exemplo, com esses exames que não estão em PCMSO, né, tem os riscos lá, exame de PCMSO é só uma outra coisinha ali, exame clínico, audiometria, aí eles pedem aquele monte de exame. Aí você está discriminando o paciente. Em off, né? Em off, exatamente. É um check-up. Mas sempre tem um médico para fazer isso, né? Não, exatamente. E eu acho que não é a nossa função. Eu acho que a nossa função é mostrar ao coordenador, às outras pessoas, aos gerentes, que o risco está em determinado ato e que isso pode ser neutralizado, que isso pode ser controlado. Senão, como é que a gente faria, por exemplo, a dimensional de um PCD? Não faria, né? Não faria, exatamente. Esse é o exemplo máximo do que eu estou falando, né? Eu tenho só uma pergunta mais possível à mesa.
Qual é o entendimento que se está tendo a respeito de limitação funcional e incapacidade parcial, laboral parcial, laborativa parcial? Posso citar um exemplo de um trabalhador braçal na lavoura, que, naturalmente, como já foi falado aí, não é só pela degeneração, enfim, que fala de degenerativo, mas sim pelos agravos que se sobrepuseram a essa doença degenerativa básica, né, na coluna vertebral dele, ou em outras articulações, eventualmente, e que o entendimento de uma corrente é que ele tem uma incapacidade laborativa parcial, e por isso ele deve receber auxílio-doença, doutora. E o outro entendimento, já de uma outra corrente, é que ele tem uma limitação para o trabalho, mas ele está apto ao trabalho. Para o trabalho dele. Ele tem uma diminuição, na verdade, tem uma incapacidade laborativa parcial. A depender dos quesitos que nos são formulados, a resposta é diferente. Eu não consigo entender muito bem uma incapacidade laborativa parcial. Eu trabalhei 24 anos como médica do trabalho, nunca tive nos meus ASOS aquele apto com restrições. Ou a pessoa está apta para desempenhar o que ela faz, ou ela não está apta para desempenhar o que ela faz. Um agricultor, ou alguém que um trabalhador de agricultura polivalente, ou ele tem lesões e um exame físico que mostra incapacidade, ou ele não as tem. Total ou parcial, doutor? Não é total ou parcial. Ou ele pode trabalhar, ou ele não pode trabalhar. Ele pode ter alterações que não o impeçam de trabalhar, assim como ele pode ter alterações que o impedem de trabalhar. Transportar grandes pesos, por se essa for a ele atividade não pode fazer dele. determinadas atividades que ele fazia habitualmente. Quer dizer, houve diminuição da capacidade laborativa para as atividades que ele habitualmente exercia. Por quê? Mas por qual motivo? Por exemplo. Mas qual doença, por exemplo? Eu acho que essa é uma dúvida, porque são duas correntes que eu já vi e que a interpretação é diferente. Ele pode ter, se ele tem a incapacidade, eu acho que está claro, ele precisa até ser aposentado. Agora, se ele não tem essa incapacidade, porque não é o fato dele ter uma artrose que o torna incapaz, porque senão todo mundo está incapaz, né? Se ele tiver uma artrose de coluna, uma artrose... Cat, veja uma coisa. Essa é uma briga de pôr apto ou apto com incapacidade. Apto com incapacidade com restrições, com restrições, desculpe. Por exemplo, eu tenho um funcionário que vai trabalhar numa fábrica que vai fazer saco, que vai fazer força física. Eu tenho uma coluna do cara que tem uma espondilolistese, uma diminuição de espaço L5, S1, que eu sei que ele vai ter, por mais que ele tenha mobilidade toda, clinicamente normal, é 3 meses para ele se encostar. Se eu puser restrição para ele não fazer sacaria, fazer um outro tipo de trabalho, eu acho que pode. Só que, às vezes, a empresa não recebe. Se você põe inapto, você faz o quê com um funcionário desse? Você manda para o INSS? Porque eu estou inapto a trabalhar, só sei fazer isso, vai para o INSS e volta. Mas se ele tiver uma espondilolistese No admissional, estou falando no admissional. Ele tem uma espondilolistese grau 1. Você acha que é incapaz? Grau 1 não, mas eu já vi 2 e 3. Tá. O que esse cara precisa? Ele não precisa corrigir isso? Tem. Como? Com a cirurgia. Por onde? Como assim? Sim, porque ele está entrando na empresa. Não tem convênio nenhum, vai ficar dependendo do INSS. Entendeu? Num admissional. Aí eu acho que para a atividade que ele está se candidatando, ele está inapto. Ele vai se tornar apto depois que ele fizer a correção daquilo ali. Por exemplo, motorista de ônibus, tem uma lesão coronariana grave. Ele não vai ser a vida toda incapaz de dirigir ou de fazer outra coisa. Enquanto ele não corrigir a obstrução coronariana, ele é incapaz. Aí ele faz uma cirurgia de revascularização. Vamos dizer que seja jovem, tudo, vai fazer a cirurgia. Depois da cirurgia ele vai continuar incapaz? Não, ele fez a cirurgia para se tornar capaz.
Eu acho que esse caso da espondilolistese, grau 2 ou 3, ele é incapaz hoje porque ele tem uma alteração. Mas, espera lá, se ele corrigir isso, ele vai deixar... Então, ele não é parcialmente incapaz, ele é temporariamente incapaz. E eu acho que isso é uma entidade que é importante. Ele está temporariamente incapaz frente a uma limitação corrigível. Mas a outra coisa, existe uma outra coisa... Ele está se candidatando. Não, mas veja, tudo bem. Isso também vem com causa que a gente queria falar, por exemplo. Se você é um funcionário que você faz um exame clínico, o cara tem perfeitamente bem, se movimenta, tudo, e você faz um raio-x e encontra uma espondilolistese grau 2 ou 3, você pode até admitir ele, que se você acha que clinicamente ele está bem, depois de 1 ano, 2 anos, ele vai entrar na justiça. Não tenha nem dúvida que ele piorou por causa do trabalho, quando ele já tinha alguma coisa. Isso é uma concausa, ou não é? Espera lá. Se você tem documentado que ele já tinha isto, eu acho que... Qual é o problema da gente discutir na justiça que ele foi admitido já com esta alteração e que essa alteração iria evoluir de qualquer forma, desse jeito? Eu sinceramente, não daria. Eu vou contar o pior caso que eu tive. Um cara jovem que tinha uma cirrose e já tinha sangrado, já tinha feito varizes de esôfago com sangramento. Chegou para ser admitido na empresa que eu trabalhava como cobrador de ônibus. Eu vou refletir, fiz exames, daí refleti mais um pouco e está apto, né? Ele não está causando risco para ninguém, ele tem uma doença que não sei quando vai sangrar de novo, a gravidade disso. 4 meses depois ele morreu. Sangrou, as varizes de esôfago dele sangraram e ele morreu. Isso faz mais ou menos 20 anos que aconteceu. Até hoje, eu teria admitido de novo esse cara, se eu estivesse lá de novo. Por quê? Era imprevisível quando ele ia morrer. Eu acho que ele fez o que ele tinha que fazer, que ele trabalhou, ele deixou uma pensão para a família dele, e eu acho que não era meu direito, nem meu dever, nem meu nada, impedi-lo de trabalhar por causa dessa cirrose e dessas varizes de esôfago. É assim que eu penso. Pessoal, eu peço desculpas, mas é que a gente tem que encerrar mesmo. Já é 12h30, muitas pessoas têm compromisso com a família, e daí fica aberto para, informalmente, a gente continuar conversando. Sim? Tá bom, obrigado pela sugestão. Será acatado. Existe aqui agora o sorteio, a mensagem do presidente antes. Pessoal, só um minutinho aí, só peço atenção um pouquinho de vocês, para a gente fazer sempre o encerramento aqui, passar o recado às atividades que a gente tem. De novo, reforçar esse sucesso do evento, a sugestão do Vasco nós vamos avaliar, vamos ver, lembrando que temos a pesquisa e avaliação, que sempre é passada para dar a opinião de vocês. Hoje, infelizmente, eu peço desculpa, está um pouco conturbado pela falta da Franciele, que a nossa secretária, e aí, por conta disso, teve algumas... mas criou alguma... Mas ela não está aqui a pesquisa de avaliação que a gente faria e que, obviamente, poderia ser posicionado aí a ideia do Vasco, mas, de qualquer forma, vamos levar em conta, vamos avaliar, ver como fazer esse evento. A nossa proposta é sempre essa, as pesquisas nos balizam para as melhorias. Lembrando que esse tema era um dos temas que estava em aberto, como também o próximo, a 6ª reunião científica, estava em aberto, porque era um tema por
pelos sócios. Os sócios escolheram esse tema, perícia trabalhista. O próximo, se eu não me engano, está em PCMSO, não tenho certeza, mas a gente vai conferir lá nos temas que são elencados como aqueles de maior sugestão, que querem ouvir. Então, reforçando. Diga, Vasco. Eu queria fazer mais uma sugestão. Pode fazer. Continue a interiorização. Vamos fazer. A APANT começou há alguns anos a interiorização, eu acho que foi muito bom. E eu acho que para 2014, eu acho que vocês deveriam continuar. Vamos fazer. Não precisa ir toda a diretoria, mais um, dois, e pegar a cidade polo e fazer. O que aconteceu? Nós já fizemos, vão ter 2 momentos. Fizemos em Toledo, né, onde teve uma presença muito boa, nós tivemos 70 pessoas, a diretoria esteve presente parcialmente, lógico, porque não tem condições de ir todos, mas esteve presente uma parte da diretoria, outras pessoas. Nós fizemos em Toledo e foi bem representativo, tivemos um evento importante. Lembrando que esse ano ainda tem o congresso que vai ser no interior, que é em Ponta Grossa, e mais uma atividade importante de interiorização. Esse ano ainda tinha mais um, que era em Maringá, mas acabou a dificuldade lá de fazer em Maringá, então o ano que vem já está aceito, nós vamos fazer em Pato Branco e provavelmente mais uma outra cidade. Já está aceito, nós vamos estar fazendo lá. Como já aconteceu esse ano, vocês lembram, o nosso calendário já saiu no início do ano. E já em janeiro vai sair o novo calendário para vocês, talvez em dezembro já, tá? Bem, reforçando o sucesso do evento, o evento é um sucesso porque as pessoas participam. Só existe evento sucesso com participação, e é isso que a gente agradece. O Rogério e o doutor Edivar, o doutor Rogério e o doutor Edivar organizaram com o maior cuidado esse evento, buscando palestrantes renomados, reconhecidos, doutora Aquete, com a sua vivacidade, com a sua vontade de discutir, o doutor Geraldo, com a sua experiência, com o seu conhecimento técnico, o doutor Fernando, representando a Sociedade de Perícias Médicas, representando todo o conhecimento da perícia nesse sentido, foi muito importante. E o doutor Alexandre, muito obrigado, é a primeira vez que está aqui conosco, mas, sem dúvida nenhuma, nos